Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e finalmente, gente, volta de Fórmula E. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! É uma categoria que eu gosto bastante, alguns de vocês também gostam, cara, e enfim farei o volta de uma corrida dessa categoria. Já fiz aqui de Fórmula 1, obviamente, né, cara, de Fórmula Indy, de NASCAR, de Stock Car, faltava a Fórmula E, e hoje falaremos do E-Prix de Montreal de 2017, a decisão daquela temporada, uma decisão marcante, que consagrou Lucas de Grassi como campeão em uma reviravolta sensacional. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, hoje vai estar bem grande, né, porque é 2 em 1, bora para o vídeo. Antes de tudo, bora relembrar como estava a temporada 2016-2017 da Fórmula E. Porque sim, a Fórmula E começa num ano e termina em outro. Essa gente inventa cada coisa. Após ser campeão em 2016, numa decisão pra lá de polêmica, né, de graça, O desgraça. Sébastien Buemi conquistou seu primeiro título na Fórmula E, após bater na trave em 2015 para Nelsinho Piquet. E aí na temporada 16-17, o Buemi começou de forma avassaladora. O suíço venceu simplesmente 6 das primeiras 8 corridas daquela temporada. 6 das primeiras 8, um atropelo. Já ganhou! Já ganhou! Ele estava se caminhando legal para o bicampeonato da Fórmula E, e só uma catástrofe tiraria isso. As únicas não vitórias dele foram no E-Prix da Cidade do México, aquela corrida épica que o de Grassi bate no início, quase perde volta e termina vencendo a corrida, e na corrida 1 do E-Prix de Berlim, que ele saiu de 14º para 5º, mas foi desclassificado pois todos os seus 4 pneus estavam abaixo da pressão permitida. Mas enfim, o Buemi mesmo com isso estava suave. Tinha uma liderança de 32 pontos para Lucas de Grassi com apenas 4 corridas testando pela frente. Ele teria que perder muita diferença, sendo que até ali ele só tinha perdido 2 corridas de 8. E aí que vem o WEC na parada, o Mundial de Endurance. Pois no final de semana em que aconteceria o E-Prix de Nova York, rolaria às 6 horas de Nürburgring no WEC. E o Buemi corria tanto na Fórmula E pela Renault Edam, quanto no WEC pela Toyota. Aí o suíço decidiu priorizar o WEC, então ficaria fora da rodada dupla em Nova York, substituído por Pierre Gasly. E as 2 corridas lá foram bagunçadas, um tanto quanto caóticas, e o de Grassi foi 4º na primeira corrida e 5º na segunda, com vitória de Sam Bird nas 2 corridas de Nova York. Assim a diferença caiu um pouco, mas nem tanto, que dava um certo alívio para o Buemi, porque vai que o de Grassi vencesse alguma corrida, ele poderia sair dali liderando o campeonato. Dessa forma, essa era a classificação após a rodada dupla em Nova York. A liderança era de Buemi, mas agora de somente 10 pontos. Então ele precisava no mínimo se impor um pouquinho, e de Grassi teria que fazer o seu melhor fim de semana do ano para ser o campeão. Rosenqvist e Bird vinham atrás ainda com chances matemáticas de título, mas assim, não vai dar, né, gente? E assim chegamos para o primeiro e que seria o único E-Prix de Montreal no Canadá. Rodada dupla, 2 treinos classificatórios, 2 corridas. E no segundo treino livre da corrida 1 aconteceu um desastre para Sébastien Buemi. Ele bateu muito forte na última chicane e destruiu completamente o carro. Plot twist. E bicho, a equipe só teria mais 5 horas para consertar esse carro para a corrida. Será que daria? Não vai dar! E pior, perderia 10 posições no grid de largada para a corrida por ter trocado a bateria. Ele tá lascado. Bem, como nessa época existiam 2 carros na Fórmula E, o piloto poderia usar o outro. E assim ele foi para o treino classificatório, onde ele e o de Grassi foram para a Superpole. O treino classificatório nessa época se consistia em 4 grupos de 5 pilotos cada. Cada grupo sendo uma sessão de 6 minutos, onde os 5 melhores do geral iriam para a Superpole, que aí era uma volta única para cada um. Buemi foi lá e pegou o primeiro tempo provisório, mas de Grassi voou e pegou esse posto, então a pole era do brasileiro, que ganhava 3 pontos por isso, ou seja, a diferença caía para 7 pontos apenas. Vai virar! Vai virar! E o grid de largada ficava assim: Lucas de Grassi, o pole, Stefan Sarrazin em segundo, depois vinha Felix Rosenqvist, Nicolas Prost punido também, mas ele ficou em quarto, e fechando o top 10 lá estavam Jean-Eric Vergne, Mitch Evans, Adam Carroll, Oliver Turvey, Tom Dillman e Loic Duval. Buemi era somente o 12º.
Que fase! E aí chegamos na primeira corrida da decisão, Sol em Montreal, transmissão do Fox Sports, narração de Thiago Alves, com Lucas de Grassi naquele momento, se terminasse daquela forma, vindo para ser o líder do campeonato. Mas enfim, tava tudo pronto, são 2 corridas. E as luzes vermelhas se apagaram e começava a Prix de Montreal, a primeira corrida. De Grassi largou muito bem e segurou a primeira posição, enquanto a curva 1 passava ilesa. Só que Sébastien Buemi largou muito mal. Já perdeu a P12, mas à frente o Robin Fries toca nele. E danificou um pouco a suspensão do carro do Buemi, tava meio tortão. E aí ele caiu para 17º, após isso uma largada terrível, meus amigos. Enquanto de Grassi passava a abrir, Buemi tinha que escalar. E ele foi escalando, passou Petito Lopes, Maru Engel e Robin Fries para ser o 14º. Mas ainda assim, era pouco. Enquanto o Rosenquist atacava forte o Sarrazin, mas sem sucesso. Buemi ganhava mais uma posição, passava o da Costa. Enquanto o Hyde foi fazer uma baita ultrapassagem em Tom Dillman, e logo em seguida veio o Daniel Abt. E a transmissão mostrava os pilotos que recebiam a desgraça do fanboost, de Grassi, Verne e Buemi. Esse crime chamado fanboost. Quem teve a ideia? Exatamente, eu quero saber quem é o pai dessa ideia. Mas a corrida tava boa, a briga pela P10 entre Nick Hyde e o Daniel Abt tava legal, mesmo sem ninguém passar. Porém, na volta 9, Abt mergulhou e passou com o Patriota. E o Buemi, enfim, era o 12º após passar o Tom Dillman na volta 10. O de Grassi tava lá, tranquilo, mas os olhares estavam em Buemi, que na volta 13 deu um mergulhão e passou o Hyde, o Buemi era o P11. Mas aí que tá o problema, na frente dele tinha Daniel Abt, companheiro de Lucas de Grassi, perto da troca de carro. Isso vai dar uma confusão. Mas o Abt estava apressado, passou o Duval e era o 9º. E logo depois veio o Buemi e passou também. Nisso veio o Heidfeld e rodou o Duval. Que é isso, Heidfeld, meu Deus? Burro! 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 Viajou completamente, rodou o francês e o francês seria punido. E ainda ficou com o carro quebrado e parou na pista. Full Course Yellow, que é tipo um Virtual Safety Car. E aí começa a desgraça, a hora da troca de carro. Eita! Nessa época, os carros de Fórmula E não tinham a autonomia para fazer uma corrida inteira. Então eles trocavam de carro no meio dela. E vamos com Abt e Buemi. Eu estou sentindo uma treta! Porque o alemão nos boxes ficou mais lento que o normal e deixou o suíço desesperado no rádio. Abt did on purpose to slow me down. Did it on purpose to... Allez! Eles foram lá, pararam, trocaram de carro e o Buemi voltou na frente dele, rapaz. Só que na saída dos boxes, o Abt acertou o carro do Buemi de leve. Mas o suficiente para deixar o Buemi bem, roda aí. Il vient de me rentrer dedans, il y a le faux Courciello, espèce de connard de Abt! Que é isso, meu filho? Calma. Cara, os rádios do Buemi, o cara perde a linha muito fácil. E vale lembrar, esse carro que o Buemi colocou é o carro batido e consertado. Como que estaria ele? Bem, volta 19, bandeira verde. E o suíço junto ao Abt passaram na Ambrosio. Nisso começou a escalada de Buemi. Primeiro passou o Turvey e junto veio o Abt. Mas à frente o companheiro Nicolas Prost passava Mitch Evans. Nico Prost, que sim, é o filho do Alain Prost, que também era o coproprietário da equipe Renault Edams. Tomei aí o gráfico futurista da onboard da Fórmula E, parece até um Homem de Ferro. Volta 23 e Buemi passava o Mitch Evans, P6, que logo depois tomaria de Daniel Abt e Sam Bird. Só que tava tudo suave, até que Petito Lopes na volta 24 rodou e encheu o muro de Montreal. E adivinha, safety car na pista. E aqui dá medo, porque o Verne já tava tirando diferença em relação ao de Grassi, né? Ai, meu Deus do céu. Agora juntou todo mundo, então bora para a relargada. Volta 27, relargada com o de Grassi liderando e usando o fan boost. E óbvio que o Buemi passaria com facilidade o companheiro Prost, óbvio. E na volta 29, mergulhaço do Abt para pegar a P6, uau. E ele ainda tentou atacar o Buemi, que errou, a corrida tá pegando fogo. Enquanto mais atrás, o Nelson Piquet rodava o Antônio Félix da Costa. Tinha que ser, né? Chegando na volta 30, Rosenquist atacava Sarrazin, mas se perdeu na chicane e bateu no muro. Cara, o Rosenquist, ele gostava dessas paçocadas, né? Pipoqueiro! Aí, mais uma posição para o Buemi. E nisso, a gente chegava nas voltas finais com 2 brigas. De Grassi e Verne pela vitória e Sarrazin e Buemi pelo pódio. O Verne até tentava atacar, mas sem sucesso. Porém, vem a briga pelo pódio. O Buemi mergulhou, mas o Sarrazin foi lá, se defendeu, segurou, lutou bravamente e no fim segurou a P3 do Buemi. Se lasca aí, Buemi. E bem, essa já era a última
última volta. E assim, Lucas de Grassi venceu a corrida 1 e liderava o campeonato agora. Ele chegou em Montreal 10 pontos atrás e sai dessa corrida por enquanto 6 pontos na frente. Incrível. A temporada que parecia ganha para o Buemi, sem chances para o de Grassi, agora virou. Eles estão deixando a gente sonhar. Em segundo chegou o Verne, em terceiro chegou Sarrazin, ambos da Titira, que mostrava sua força para as temporadas seguintes. Mas a festa, a gente era do vencedor brasileiro, era de Lucas de Grassi. A classificação ficou assim, de Grassi vencedor, com Verne e Sarrazin no pódio. Aí depois, Abt, Bird, Prost, Evans, Franz, Rosenqvist e Dillmann fechando a zona de pontos. Aí você olha e fala, Kevin, cadê o Buemi? Sumiu! Bem, depois da corrida descobriram que o segundo carro do Buemi, aquele consertado, estava abaixo do peso mínimo. E com isso ele foi desclassificado. Aê! Ou seja, era 6 pontos, né? Agora vira uma diferença de 18 pontos. É um quase it's over. It's over, baby. Mas não sem antes ele dar seu showzinho no parque fechado. You were behind him or not? Yeah, you were behind. After turn 1. You just dive in like a crazy guy. You broke my steering, man. Yeah, on the inside of in turn 2, the inside. Why you dive like this, man? You broke my steering, man. Turn 2. Who went on the inside? You or him? I'm sure it's him. When? Turn 2 at the start. Yeah, it was me. You went on the inside, you touched me, you broke my steering. You dive in like you... What should I do? Hit you from behind or what? No, you just don't... I hit the brakes and I locked off, Yeah, so but- I Yeah, but just don't play your life in turn 2, man. Why you have to hit people? Take margin. don't hit people. Yeah, well, then you hit me, man. No, I don't hit anyone. Yeah, you hit me I had a with your... choice to make, hit you or dive. It's your choice. Yeah, then you make hit it. me. You hit me by Okay, diving. next time I break your rear wing. Alright? Yeah, just do that, man. You think you're better than anyone or what? Man. We are on full pursuit, you hit me, man. You go crazy. What was the problem in the first time? You hit me in the first time. I never hit you, man. In the full pursuit came on, you were behind me. Yeah, because you did it on purpose to wait. No, I did nothing. Yeah, but then at the exit of the box, you release the pit limiter. I forgot you were on full pursuit and you hit me big time. You had unsafe release. What? Unsafe release? Of course. Yeah, man. Of course. Dirty, man. Dirty. Mas que cara chato! Cara, o Buemi é inacreditável. E a classificação estava assim agora. Olha que delícia, olha que maravilha. De Grassi agora era líder do campeonato e muito próximo do título. Aí, gente, bora para a corrida 2. Esse vídeo deve estar gigante, eu tô lascado. Bem, corrida 2, treino classificatório onde o Buemi já se deu mal. Ele nem avançou para o Superpole e foi somente o 14º. Um gigantesco aqui acabou. E na Superpole, Felix Rosenqvist conquistou a pole de Mahindra, o sueco tava voando. E o de Grassi foi apenas o 5º, mas estava bem. O grid então era esse: Rosenqvist, Bird, Verne, Hadfield, de Grassi, Abt, Prost, Dillmann, Nelsinho e Sarrazin fechando o top 10. E Buemi somente 13º no grid. Que beleza. E só tinha 2 combinações para Buemi ser campeão. Ele vencendo a corrida com o de Grassi em 7º, ou ele em 2º com o de Grassi não pontuando. Nesse caso ele pegasse a volta mais rápida, o de Grassi só poderia ser o 10º. Ou seja, muito difícil. Não vai dar, não. Assim chegávamos para a corrida 2, tempo bom de novo. Até aquele momento, a Fórmula E nunca tinha tido uma corrida com chuva. E nesse clima gigante de decisão, as ciclos vermelhas se apagaram e começava a corrida 2. Felix Rosenqvist largou bem e manteve a ponta, enquanto de Grassi ainda era o 5º. E lá atrás o Sarrazin rodava e causava o caos na curva 1. Que loucura. E nisso, adivinha, Buemi ganhou posições e já era o 10º. Mas não sem antes ele ter um dano em seu carro. Que fim de semana zicado para o Buemi, bicho. Tudo eu. E não era o começo ruim só para o Buemi, não, para o de Grassi também. Ele tinha perdido a P5 para o Tom Dillmann e perdeu a P6 também para o Petito Lopes, enquanto o Abt lutava com unhas e dentes contra Jérôme D'Ambrosio e conseguia recuperar a P7. E aí vem mais uma que acabou para o Buemi. Ele recebeu uma bandeira preta com um círculo laranja quando a peça já tinha caído para consertar esse carro nos boxes, que no fim das contas foi só ele entrar ali, né, ok, já era. E aí caiu para a última e dava adeus ao campeonato praticamente. Só que, óbvio, ele reclamou muito no rádio. Não me diga. Esquece
his championship chance. E com razão, até porque o pedaço caiu segundos antes dele ir pro pit. E olha o Rosenqvist e o Vergne fazendo o mesmo tempo. Enquanto o Nick Heidfeld passava o Sunbird e era o terceiro colocado. E tira o fanbush da tela, cara, tira essa desgraça. Na frente o Vergne pressionava que pressionava o líder Rosenqvist, enquanto a batalha pela P3 pegava fogo. Primeiro José Maria Lopes, o Petito Lopes, passou Tom Dillman pela P5. E depois, por fora, Sunbird pegou o pódio do Heidfeld, que manobra. Na volta 14, também por fora, foi a vez do companheiro Petito Lopes fazer isso. Enquanto o Buemi ganhava posições, passava a Dan Carroll e era o 17º. Oi, rapaziada, ele tá se recuperando. E chegamos na metade de corrida, onde começaram as trocas de carro. Primeiro veio a galera de Rosenqvist, Bird, Heidfeld, e depois veio a galera de Vergne, Lopes e de Graça. Mas pouca coisa mudou, tirando de Graça, que caiu para a 9ª posição, onde tivemos um gelo porque ele quase sai antes do período mínimo de parada. Só que o Lucas melhorou após essa troca de carro, foi para cima de D'Ambrosio e era o 8º colocado. Voltas depois, passou o Tom Dillman para ser o 7º, enquanto lá atrás o Buemi ganhava posições tanto de Nelsinho quanto de Robin Franz. De Graça chegou no Mario Engel, briga pelo 6º lugar, onde pressionava, e após o erro do alemão na curva 1, De Graça se aproveitou e passou ele, P6. Enquanto o Vergne virava líder, a TV não mostrou. Que legal. Só no replay, onde no mergulhaço o Vergne tomava a P1 de Rosenqvist. Ele que nunca tinha vencido na Fórmula E ainda. Na briga pelo pódio, as Verdes trocaram posições e Petito Lopes era o 3º agora. É um virgem. Enquanto o Buemi seguia escalando, já era o 11º, porém era pouco, já era. E para fechar, Loic Duval bateu no muro. Mas acredite, sem safety car, tá? Não botaram. Assim, Jean-Henrique Vergne abria a última volta da temporada, que vai coroar Lucas de Graça como campeão. Bandeira quadriculada para Vergne e enfim vencendo a Fórmula E, a zica acabava. E passando na 7ª posição, Lucas de Graça se tornava campeão mundial de Fórmula E. O seu primeiro título na carreira desde o kart após muito bater na trave. E agora veio a consagração. Quase deu em 2015 e 2016, mas deu agora em 2017. A festa também era de Jean-Henrique Vergne, com a primeira vitória dele e da equipe Tetira, mas a principal era de Lucas de Graça, campeão mundial de Fórmula E. E o campeão brasileiro de monopostos após um bom tempo. Que alegria, caras, que alegria. Naquela que é uma das maiores decisões e reviravoltas da história da Fórmula E. A classificação da corrida ficou assim: Vergne vencedor com Rosenqvist e Petito Lopes no pódio. Depois, fechando a zona de pontos, temos Sunbird, Nick Heidfeld, Daniel Abitz, o campeão mundial Lucas de Graça, Stefan Sarrazin, Jérôme D'Ambrosio e por fim Tom Dillman. E o Buemi foi somente o 11º e aí bateu na trave. Na classificação do campeonato, assim estava ela encerrada. De Graça, que chegou em Montreal 10 pontos atrás, e Nova York estava 32 pontos atrás, terminava o campeonato campeão por 24 pontos. Que doideira foi esse campeonato, cara, que doideira. Depois disso, o Vergne, que venceu essa corrida, nessa última corrida, seria o campeão das 2 edições seguintes da Fórmula E, e uma hegemonia da Tetira. Já De Graça e Buemi não seriam mais campeões da Fórmula E após isso. Buemi, inclusive, venceu somente 2 corridas desde então. Mas esse momento do De Graça não se apaga em uma baita decisão, onde, inclusive, o Buemi, traumatizado por esse momento aí, em 2025, esse ano, ele abdicou das 6 horas de São Paulo no WEC para correr na Fórmula E. Que ironia, não? E bem, esse foi o E-Prix de Montreal em 2017. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera que ajuda demais. Na descrição tá o nosso Instagram, Primeira Fila F1, Discord e também meu Twitter, que é FF1, que é onde eu sou mais ativo, tá? Membros aqui também, se quiser virar um botãozinho, seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza, pode ficar tranquilo. Sugestões, comentários, para o BR comentário fixado. Muito obrigado que assistiu até aqui. Tô falando rápido. Falou!